Bom dia a todos, a todas. É uma honra estarmos aqui neste colóquio Habermas e dando sequência à programação, teremos então a mesa redonda com os nossos professores convidados, professor André Bertin e professor Nitamar de Oliveira. E vamos inicialmente fazer uma pequena apresentação de ambos os professores que nos darão a honra da sua exposição nesta manhã. Professor André Jacques Louis Adrien Bertin é graduado em Filologia Clássica e Ciências Econômicas, Sociais e Políticas pela Universidade Católica de Louvain, é mestre em Filosofia e Letras, diplomado em Economia e Finanças pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, doutor em Filosofia pela Universidade Católica de Louvain, onde atuou cerca de 35 anos como professor do Instituto Superior de Filosofia, do qual é atualmente professor emérito. Publicou mais de 80 trabalhos científicos e orientou mais de 100 dissertações de mestrado e teses de doutorado. Foi professor visitante em várias universidades, atuando especialmente nas áreas de ética e filosofia política. E desde 2018 é professor visitante na Universidade Federal da Bahia, pelo programa de pós-graduação em filosofia. O professor Nitamar Fernandes de Oliveira Júnior atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, coordenador da área de filosofia da CAPES, coordenador do grupo de pesquisa em neurofilosofia, editor da revista Veritas, membro do Comitê de Bioética Clínica e membro da comissão coordenadora do Centro Brasileiro de Pesquisas em Democracia, criado em 2009. Nós queremos então dar as boas-vindas aos dois colegas professores e, sem mais delongas, passamos a palavra então ao professor André Bertin. Professor, é uma honra tê-lo conosco nesse evento. Bom dia, e estou muito contente e muito honrado de participar desse colóquio. Estou contente de participar nessa mesa com Nitamar, que eu já conheço há muito tempo, e é a primeira vez que eu participo desse colóquio online, porque participei muitos desses colóquios presenciais, como a gente diz hoje. Bom, agora vamos lá. Bom, a gente sabe que a esfera pública é um tema querido do filósofo da teoria do agir comunicativo. Sem dúvida, nem precisa lembrar, mas eu vou citar a título de abertura essa declaração bem conhecida em 2004, ao receber o prêmio Kyoto, equivalente japonês do Nobel. Habermas diz o seguinte: por ocasião de meu 70º aniversário, meus discípulos redigiram Festschrift intitulada A Esfera Pública da Razão e a Razão da Esfera Pública. A escolha do título não foi uma escolha ruim, porque a esfera pública, entendida como espaço de trato comunicativo e racional entre as pessoas, é o tema que me perseguiu a vida toda. E, de fato, a tríade constituída pelo espaço público, discurso e razão, de fato, dominou minha vida política e meu trabalho científico. No entanto, no mesmo discurso, Habermas fazia uma distinção
que sempre fez, sobre modalidades diferentes, dizendo o seguinte: na sociedade da mídia de hoje, a esfera pública serve àqueles que ganharam celebridade como um palco no qual se apresentam. A visibilidade é o objetivo verdadeiro das aparições públicas. O preço que as stars pagam para esse tipo de presença na mídia de massa é a confusão de sua vida privada e pública. Confusão. Vou voltar sobre essa ideia de confusão quando eu propus de falar de uma esfera pública liquefeita. É uma palavra, aliás, que Habermas já usou. A intenção atrás da participação dos debates políticos, literários ou concepções ou qualquer outra contribuição ao discurso público, por contraste, é totalmente diferente. Tudo bem, lá as pessoas falam, etc. Bom, à primeira vista, e no primeiro sentido espetacular, que se poderia falar de uma esfera pública liquefeita, utilizando aqui as teses, por exemplo, de Zygmunt Bauman. A liquidez pode relacionar-se ao conteúdo da comunicação e da informação, à fluidez de conteúdos que se moldam conforme o recipiente. Como já dizia Marshall McLuhan, a mensagem é a mídia. No entanto, eu gostaria de mostrar que mesmo no mais puro modelo da esfera pública, há uma forma de liquidez, de fluxo, um fluxo que ameaça a racionalidade do discurso público de banalidade. E isso dentro de uma esfera pública racional. No artigo O Espaço Público 30 anos depois, então 1992, desde que o primeiro livro sobre a esfera pública é de 1962, Habermas volta a marcar essa oposição entre a geração comunicativa do poder legítimo de uma parte e, do outro lado, a utilização manipuladora da mídia na criação de uma lealdade das massas, da submissão ao poder. Habermas também faz referências em tese de Merovitch sobre a destruturação pela mídia de massa das fronteiras sociais, que constituem as referências elementares do espaço do tempo histórico do mundo da vida. Exatamente quando as fronteiras desaparecem, que a comunicação flui. Habermas reconhece que é um problema, mas eles respondem. Essa destruturação se acompanha, veja, de uma multiplicação de papéis mais especificados, de uma pluralização das formas de vida e de uma individualização dos projetos de vida, com construção de novas pertenças e laços comunitários próprios. Então, Habermas considera, diz, aliás, que o diagnóstico que ele fez em 1962 era pessimista demais e que na destruturação o que tem emergência de multiplicação de papéis, pluralização das formas de vida, individualização, novas pertences, etc. É como se um novo espaço, e será que pode ser o espaço público, que aparece e que é uma forma de resistência à dominação da mídia. Habermas diz: meu diagnóstico de uma evolução linear de um público politicamente ativo a um público privatista, de um raciocínio sobre a cultura ao consumo da cultura, é redutor demais. Avaliei
de maneira demasiado pessimista, a capacidade de resistência. A capacidade de resistência vem através dessa multiplicação de papéis, etc., dessas novas comunidades, e, sobretudo, o potencial crítico de um público de massa pluralista e amplamente diferenciado, e, veja, que transborda as fronteiras de classe nos seus costumes culturais. O que transborda as fronteiras? Exatamente o que Habermas dizia da esfera pública espetacular. Aqui, de fato, continua Habermas, do fato da permeabilidade crescente das fronteiras entre a cultura ordinária e a alta cultura, da nova intimidade entre política e cultura, ela mesma tão ambivalente que nos assimila simplesmente a informação, a distração, etc. Eu quero mostrar. Habermas reconhece que na estrutura da esfera pública contemporânea, não da esfera espetacular, tem os mesmos problemas de transbordar as fronteiras, da permeabilidade entre a cultura ordinária e a alta cultura, é como se tivesse na esfera pública uma grande confusão. Então, o que significa o potencial crítico? Às vezes, é verdade, Habermas manifesta uma certa atração imediatamente negada pelo pensamento anarquista. E ele diz o seguinte: na teoria normativa da democracia, a opinião pública, com ficção do Estado constitucional, conserva seu aspecto de unicidade, a sua dimensão contrafactual. Por outro lado, nas análises empíricas da pesquisa sobre a mídia e na sociologia da comunicação, essa entidade já se dissolveu há muito tempo. Bom, então, é como se aqui o aspecto líquido é do lado da pesquisa empírica sobre a mídia. Mas ele continua. Se se quer compreender o modo de legitimação efetivamente estabelecido nas democracias de massa, é preciso levar em conta esses dois aspectos, sem sacrificar a distinção. Quer dizer, você tem que levar em conta que no modo de legitimação do Estado democrático, tem que levar em conta as análises empíricas e que a confusão que pode existir, a gente deve contar sobre essa confusão. Claro, na perspectiva de Habermas, como sempre, a gente sabe que a ficção de uma unicidade da esfera pública não pode ser pensada substancialmente. Habermas sempre recusou a ideia de uma ontologização da nação, da sociedade, etc. Ele diz aqui, a suposição segundo a qual a sociedade poderia ser concebida basicamente na sua totalidade como uma associação que age sobre si mesmo, pelo meio do direito e do poder político, perdeu toda a plausibilidade por causa da complexidade. Bom, vamos assumir essas oposições e essas críticas e nos voltar sobre a estrutura da esfera pública mesma. É aqui que tem um problema. Habermas diz, em Direito e Democracia, a esfera pública não pode ser entendida como uma instituição, nem como uma organização, pois ela não constitui uma estrutura normativa capaz de diferenciar entre competências e papéis, nem regula o modo de pertença a uma organização. Tampouco ela constitui um sistema, como, por exemplo, o mercado.
pois ela se caracteriza através de horizontes abertos, permeáveis, deslocáveis, é uma rede fluente, variável, cujos conteúdos, temas, tomadas de posição podem condensar-se em opinião pública. Como se pode ver, é muito difícil de definir o quadro, as articulações da esfera pública. É verdade que Habermas diz que tem que abandonar as fundações, por exemplo, uma filosofia da história, etc., e que a teoria do agir comunicativo deve ser a base da construção do conceito de esfera pública. Tudo bem, a gente sabe também que esse conceito é difícil de aplicar publicamente, por muitos motivos que não vou tratar aqui. No artigo, o artigo que vai mais longe na formalização e na dessubstancialização da ideia de democracia, um artigo se chama A Soberania Popular como Procedimento. Nesse artigo Habermas diz: a soberania inteiramente dispersa nem é incorporada nas cabeças dos membros associados. Em vez disso, se ainda posso falar de qualquer incorporação, a soberania se encontra nessas formas de comunicação sem sujeitos que regulam o fluxo de formação discursiva da opinião. Como que regula? De forma discursiva da opinião e da vontade, de tal maneira que seus resultados falíveis, sempre a ideia que a racionalidade é falível, tenha uma presunção da razão prática de seu lado. Esse formalismo que se apoia sobre o agir comunicativo, a gente tem que presumir que é racional. Uma soberania popular tornada sem sujeitos e anônima intersubjetivamente dissolvida, aufgelöst, não encontra exclusivamente sua expressão nos procedimentos democráticos. Bom, o que é que eu quero dizer? Eu quero mostrar que realmente é uma grande dificuldade de definir efetivamente o que é essa esfera pública. No mesmo artigo, Habermas diz: a soberania comunicativamente liquefeita, verflüssigt. Liquefeita é o termo que ele usa, se exhibe no poder dos discursos públicos, validade que nasce dos espaços públicos autônomos, mas deve tomar forma nas resoluções das instituições democráticas. Então, a opinião pública é informe, ela flui, ela é líquida, e ela tem que se inscrever nas instituições da democracia, e tem que pensar, então, as instituições da democracia. Bom, eu vou concluir, uma conclusão um pouco longa, desculpa, tá, se um pouco, com uma coisa diferente. Quando a gente pensa essa esfera pública, assim, onde circulam as informações, assim, e o fato da racionalidade, da racionalização do mundo da vida, precisar enquadrar essa opinião pública para chegar aqui a um modelo de democracia deliberativa, onde os princípios de igualdade e de liberdade são fundamentais, como mostra direito e democracia. Então, como que a gente vai pensar essa certa igualização, o resultado de uma democracia? Tem um momento, vou mostrar lá,
Habermas disse o perigo da banalização. É muito interessante que na teoria do agir comunicativo, eu vou introduzir isso, só um elemento marginal, mas muito significativo do pensamento de Habermas, que desde a teoria do agir comunicativo aparece como um elemento que problematiza qualquer tipo de racionalização do mundo da vida e de racionalização da esfera pública. Na teoria do agir comunicativo, Habermas tem um momento que ele opõe a compreensão mítica e a compreensão racional do mundo e afirma que as imagens míticas do mundo estão longe de tornar possível as orientações racionais da ação no sentido em que a entendemos. No pensamento mítico primitivo, faltam algumas diferenciações fundamentais, a confusão entre natureza e cultura, pessoa e coisa. O pensamento mágico ignora a diferença entre ação teleológica e ação comunicativa, etc. Isso significa que nos processos de racionalização tem uma demitologização do mundo, que significa dessocialização da natureza e denaturalização da sociedade. Não pretendo discutir aqui o racionalismo dessa descrição, que é um certo positivismo da descrição da emergência da racionalidade, mas veja bem, no final da teoria do agir comunicativo, Habermas escreve: sem dúvida, uma teoria da racionalidade que deveria garantir a universalidade de sua compreensão moderna do mundo estaria diante do texto decisivo apenas num único caso, se se pudesse elucidar as figuras opacas do pensamento mítico, explicar as expressões bizarras, estranhas das culturas estrangeiras e explicá-las de tal maneira que não somente compreendêssemos os processos de aprendizagem que essas visões separam de nós, mas ainda que tomássemos consciência daquilo que desaprendemos no curso de nossos processos de aprendizagem. Veja bem o que Habermas diz. Tem o processo de racionalização. O processo de racionalização pode explicar por que nas sociedades pré-modernas tem confusões e que na modernidade tem essa separação metodológica necessária sobre os usos diferenciados da razão prática, etc. Mas tomar consciência do que desaprendemos. O que é que desaprendemos? Se desaprendemos nos processos de racionalização, deve ser porque, no avesso da racionalidade, algo esquecido. Habermas diz, uma teoria da sociedade não pode excluir a priori essa possibilidade de esquecimento. Por que é que uma sociedade racionalizada pode ter desaprendido, esquecido? Nas figuras opacas do pensamento mítico, nas expressões estranhas das culturas estrangeiras, o que é que não conseguimos explicar, mas que pode ter exatamente uma coisa importante que esquecemos? Eu não vou atribuir aqui a Habermas um pensamento heideggeriano, que ele sempre recusou, mas, em outras palavras, não devemos ontologizar esse algo que desaprendemos ou esquecemos. Mas o que é que resiste à racionalização do mundo da vida? Admitindo que isso é uma questão do final da teoria do agir comunicativo, é interessante ver se ela encontra ecos mais tarde. No final do texto sobre a vontade popular como procedimento, Habermas evoca o que seria uma cultura de massa secular, igualitária, sem reserva, o resultado dessa racionalização social, como ele diz, o fato
que os negócios cotidianos são necessariamente banalizados na comunicação política, também constitui uma ameaça para os potenciais semânticos dos quais essa comunicação política ampliada deve ainda nutrir-se. Os conteúdos semânticos, às vezes Habermas diz, é nossa cultura liberal moderna, que é as pessoas acostumadas à liberdade. Mas não é exatamente isso. Ele acrescenta uma cultura sem espinhas, sem, não sei, parte mais assim, picante, não sei, seria absorvida em puras necessidades compensatórias. O mundo, vou dizer, é um pouco caricatural, o mundo racionalizado seria chato, seria banal, seria uniformizado. De onde vêm as críticas de tipo Nietzscheano? Uma cultura sem espinhas seria absorvida em puras necessidades compensatórias. E, veja bem, Habermas diz, nenhuma religião civil, por mais inteligente que seja, poderia impedir essa entropia de significado. Mesmo aquele elemento de incondicionalidade que surge persistentemente nas pretensões de validade transcendentes da comunicação diária não é suficiente. Se lembra que a ideia de transcendência a Habermas aparece no uso da linguagem mesmo, a idealização da linguagem tem um aspecto da linguagem que transcende a simples descrição do real, o acordo entre as palavras e as coisas. Então, não é suficiente esse aspecto de incondicionalidade que está na comunicação diária. Um outro tipo de transcendência é conservado na promessa não cumprida, revelada pela apropriação crítica das tradições religiosas que formam a identidade. Então, não uma religião civil. Não é só, como pensam os comunitaristas, voltar às tradições religiosas. Uma apropriação crítica das tradições. O que significa isso? Significa o trivial e cotidiano deve ser aberto ao choque daquilo que é absolutamente estranho, abismal, inquietante, que se recusa à assimilação do pré-compreendido, das crenças já estabelecidas, embora sem se entrincheirar em nenhum privilégio, sem que esse estranho, esse mistério no mundo, seja apropriado por um guru, por um filósofo que tinha uma revelação sobre o que é a realidade ontológica fundamental. Bom, isso me colocou problema. No discurso filosófico da modernidade, Habermas já escrevia, desde o fim do século XVIII, o discurso da modernidade fala sobre os diversos de um só assunto. Ele trata da paralisia dos Estados sociais, da privatização e da desunião, em breve, dessas deformações de uma prática cotidiana unilateralmente racionalizada, por exemplo, na perspectiva econômica ou na perspectiva instrumental, que suscitem a necessidade não de uma religião, de um equivalente que substitui a potência de unificação da religião. É quero saber se o desenvolvimento de uma esfera pública plenamente comunicativa, plenamente racional, é suscetível de provocar as motivações e suscetível de substituir a religião. Bom,
pensando o que seria um mundo pós-secular, e é uma boa parte da reflexão atual de Habermas. Habermas, referindo-se a essa vivência religiosa, diz que uma teologia crítica defende, nas condições sociais modernas, a conexão a uma fonte arcaica de solidariedade social, a qual o pensamento secular não tem mais acesso. Vejam, essa fonte arcaica na teoria do agir comunicacional, o comunicativo, Habermas tinha falado de desaprender, de esquecer, em uma fonte arcaica, esquecida, porque o pensamento secular não tem mais acesso a isso. No mundo moderno, mundo racionalizado, mas não totalmente secularizado, um mundo pós-secular, diz Habermas, onde a religião não desapareceu, analisando essa vivência religiosa, o filósofo não pode simplesmente afastar a possibilidade da tradição religiosa conter uma significação que o pensamento racional não consegue deduzir de seus pressupostos científicos ou morais, e é por isso também que uma religião civil não presta uma significação esquecida, mas, aparentemente, essa significação perdida diz aqui respeito à solidariedade. Ora, eu vou terminar lá. No mesmo texto, Habermas acrescenta: para indivíduos de mente secular como nós, somente a experiência estética contém ainda vestígios dessa fonte largamente secada. Essa experiência estética, com certeza, não é fonte de solidariedade, talvez foi na Idade Média, ou não sei o quê, mas a arte moderna não é fonte de solidariedade, e de que faz apelo a essa transcendência. Habermas diz a transcendência que aparece na incondicionalidade do uso pragmático da linguagem não é suficiente. A arte, talvez, faz apelo a outra coisa que não sabemos o que é, mas pelo menos que introduz nessa esfera apazigada, mítica também, mítica no sentido fictiva de uma sociedade, de uma democracia deliberativa, um elemento irredutível. Eu gostaria de acrescentar que a citação que eu fiz do discurso filosófico da modernidade diz respeito à solidariedade, que Habermas pensa que tem que encontrar uma nova forma de solidariedade. Ele mostra que o perigo é o nacionalismo, a nação que vai aparecer como a nova forma de solidariedade. Isso é perigosíssimo, ou talvez, mas isso nos leva a uma filosofia do direito que nem vou evocar. Talvez o direito poderia ser. Tem uma citação de Habermas que diz: as normas jurídicas atualmente são o que restou no cimento social desfeito da sociedade. Se todos os outros mecanismos de integração social estão exauridos, o direito ainda a possibilidade de meios para manter unidas sociedades complexas e centrífugas que, de outro modo, se fragmentariam. Bom, o que eu queria dizer é que na forma mais racional, mais perfeita do modelo de espaço público e democracia deliberativa, o discurso flui, líquido, e quando é fixado institucionalmente, há algo que se perde, cai na banalidade. E, claro, o enquadramento pelas instituições é outra coisa que o enquadramento vassalizante da mídia, ao serviço do poder, mas é interessante notar que Habermas não fecha a sua concepção comunicativa da esfera pública ou da democracia como se pudesse poder um termo, ou como se pudesse resolver todos os problemas nessa sociedade
democrática, deliberativa. Obrigado. Bem, agradecemos a essa oportunidade de aprendizado que nos é dada, de sabedoria do professor André Bertin, e passamos então a palavra agora ao professor Nitamar Fernandes de Oliveira Júnior para a sua exposição e, ao final, então, as questões que surjam, se tivermos um tempinho, a gente, então, apresenta ao professor Bertin e também ao professor Nitamar. Obrigado. Sem mais delongas, a palavra com o professor Nitamar. Bom dia a todas. Muito obrigado, professor Gilvan Hansen. Muito obrigado, professor André Bertin, pela magnífica palestra, muito instigante. Agradeço ao professor Clóvis Montenegro e os organizadores deste evento, de mais uma edição do nosso colóquio a Habermas. Eu vou apenas compartilhar algumas ideias com vocês, vou fazê-lo através de uma apresentação de slides, que eu espero que possa entrar aqui. Vamos ver, se tiver aparecendo, podem me dizer. Eu acho que talvez não esteja entrando, não é Vamos fazer mais uma vez aqui. Professor, na hora de compartilhar a tela, o senhor pode escolher se vai ser o aplicativo ou o aplicativo. Isso, eu estou colocando aqui o aplicativo, talvez seja melhor, não é? Chegou aqui. Assim, está bem assim? Está ótimo, está em tela. Está ótimo. Então, com a tela cheia, melhor, porque esse tema, Habermas e Spinoza e o papel emancipatório da razão comunicativa na esfera pública, é muito mais para provocação do pensamento, porque não teríamos tanto tempo de apresentar rapidamente tudo que estaria em jogo nesse tipo de pesquisa, mas faz parte do meu programa de pesquisa apoiado pelo CNPq, em teoria crítica, justamente com essas apropriações mais recentes sobre o papel da imaginação política, sobretudo o professor Martin Zarr, que tem desenvolvido essas leituras na teoria crítica, mas eu gostaria de revisitar algumas passagens onde o Habermas faz algumas poucas, mas bastante reveladoras e perspicazes citações das contribuições de Spinoza, sobretudo para o conceito de modernidade, de esclarecimento e de autonomia na esfera pública, enquanto médium de emancipação política. Então, eu tenho procurado seguir essa intuição fenomenológico-hegeliana, não é? De reconstrução normativa em teoria crítica, ao mesmo tempo em que evitamos o historicismo, assim como o que o Marcos Nobre chamou de normativismo metodológico, para recorrer a esse ponto de partida do programa originário da chamada Escola de Frankfurt, um programa interdisciplinar, buscando essa integração entre pesquisa empírica e a reflexão teórico-crítica. Então, esse clássico de Martin Jay, que deu título, né, para esse problema da imaginação dialética, originariamente publicado em 73, cobrindo a criação do Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, e essa primeira geração da teoria crítica, já antecipava um resgate reconstrutivo normativo da imaginação político-dialética, que seria mais tarde
tematizada pela terceira e quarta gerações, notadamente a partir de ensaios sobre a correlação entre crítica imanente e reconstrução normativa. Foi, sobretudo, um texto da Sheila Ben-Abid, de 1986, e sobre o uso da imaginação do humano a partir de Baruch de Spinoza, como eu mencionei aqui, notadamente nos trabalhos de Martin Zar. Então, eu tenho procurado retomar o conceito de reflexividade a partir de uma postura de crítica imanente e reconstrutiva, aproximando-o agora da discussão contemporânea em epistemologia social, sobretudo quanto ao problema da justificação, que é bastante complicado em Spinoza, e como podemos discutir o que torna uma crença moral epistemicamente justificada, revisitando a própria ideia de cognição, de conhecimento moral, e sem definir uma concepção de supremo bem ou de universalismo moral. Obviamente, em Habermas, isso é mais associado a Kant, mas como ele deixou claro agora, nessa sua última grande obra de mais de 1.700 páginas, nesses 2 volumes que saíram no ano passado, ainda uma história da filosofia, a constelação ocidental de fé e saber e a liberdade razoável, a liberdade racional, vernünftige Freiheit, traços do discurso sobre fé e saber. Spinoza é um autor amplamente citado, sobretudo no contexto da recepção do idealismo alemão. E aí isso nos remete ao primeiro texto dos mais importantes, onde o Habermas menciona Spinoza, que foi a sua tese, não é, de 1954, sobre o absoluto e a história, mas outras menções também em teoria e prática e outros trabalhos sobre essa reconstrução normativa do pensamento pós-metafísico, exatamente em referência à crítica imanente ao idealismo alemão, como já se inicia em Interesse e Conhecimento, o texto de 1968, e é retomado sistematicamente. O segundo volume de pensamento pós-metafísico foi realmente um acerto de contas e é a base para essa última obra do Habermas, onde ele revisita de maneira panorâmica todas as constelações da razão ocidental, e justamente isso pode nos ajudar a melhor entendermos, por exemplo, a sua crítica ao contratualismo, né, em particular os modelos robesianos e lockeano, assim como a sua defesa da questão do procedimentalismo, como aparece em Rousseau, não é, dessa visão da soberania popular, que permite uma interessante interlocução com Spinoza, notadamente sobre os problemas da intolerância religiosa e da intolerância política. Não é? Então, situando essa recepção dessa última obra de Habermas, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a professora Bárbara Freitag no final do ano passado, e alguns dos colegas que participam desse evento também estavam ali presentes, e foi basicamente, a minha contribuição tem sido no sentido de resgatar essa ideia de imaginação dialética. Então, eu começo lembrando que para o seu texto de 54 sobre Schelling, fica assinalado transição, como também é o caso do texto Teoria e Praxis, do Habermas, com relação a releituras do jovem Hegel, justamente porque tem esse problema Spinoza como problema de fundo. Mais especificamente, o problema da liberdade. E, interessantemente, quando nós vemos a recepção desse problema em vários autores de língua alemã, ele parece muito vinculado ao problema da necessidade e da contingência. Então, até se fala de que a crítica determinista spinozana seria de comparar a liberdade humana a uma pedra que cai, não é? Eu acho que essa é uma má comparação e uma má compreensão de Spinoza, mas, em todo caso, eu estou trazendo isso aqui porque é em nível de provocação,
porque eu acredito que justamente a crítica que o Habermas faz à filosofia da história, a hegeliana, e que permite também essa interlocução que foi nesse texto que foi mencionado pelo professor Bertin, né, o discurso filosófico da modernidade, onde tem um verdadeiro ajuste de contas do professor Habermas com relação a recepções desses problemas que definem as constelações filosóficas para uma cartografia do problema da modernidade. Então, é, sobretudo, a recepção hegeliana de Schelling, Fichte, do chamado idealismo alemão com relação ao problema de Spinoza. E esse problema, como o Habermas o tematiza em Teoria e Praxis, é justamente esse do determinismo. Não é? Como é que, em termos kantianos, aparece uma solução compatibilista, não é? De termos um reino determinista no âmbito fenomênico da natureza, em contraposição à liberdade da razão, à liberdade humana no nível transcendental, numênico. Em Spinoza, essa solução se dá de maneira naturalista, e isso é o que me permite, justamente a partir da leitura do texto do professor Habermas, de 1976, para a reconstrução do materialismo histórico, a termos aproximado a leitura da evolução biológica da evolução sociocultural, como o próprio Habermas antecipou antes mesmo de seus textos sobre o problema do naturalismo no final do século XX. Então, Spinoza é o grande autor que tem essa leitura naturalista do problema da liberdade, mas, ao contrário dessas leituras superficiais, não é simplesmente acabando com a ideia de liberdade ou de uma maneira que não permite reflexividade. Justamente a ideia de reflexividade é a que nós queremos destacar, não é? Porque a questão da tolerância em contraposição à intolerância, como já nos lembra Zeev Levi, justamente em estudos sobre a contribuição de Spinoza para a modernidade, ela pode ser mostrada em dois níveis. Um nível em que a tolerância não garantiria igualdade total, exatamente, não poderia ser uma solução absolutista, exatamente ao contrário de Schelling, porque as visões toleradas são concebidas e tratadas como se fossem inferiores pelo próprio fato de serem toleradas. Isso aí é uma constatação mais ou menos trivial. O Rainer Forsch, nas suas interlocuções com a Wendy Brown e outros autores da teoria crítica, estão revisitando isso, sobretudo a partir da reformulação desse problema na recepção de John Rawls e do problema do pluralismo político. Segundo, a tolerância não pode e não deveria ser aplicada a certas manifestações de intolerância. A questão, portanto, seria: a liberdade política necessita de certa restrição de tolerância? É a pergunta colocada por Rawls, como tolerar o intolerante. E isso, hoje, mais do que nunca, na esfera pública, justamente, nós estamos revisitando esses problemas em nossas democracias visivelmente polarizadas e divididas, né? No caso brasileiro, o caso americano, recentemente, apenas atesta esse fenômeno no início do século XXI. Então, na recapitulação que o professor Habermas faz de todas essas constelações de saber e fé através de 2.500 anos da história da filosofia, nos ajudam a entender como é que uma certa tradição judaico-cristã se combina com recepções greco-romanas, que vêm desde os pré-socráticos, Platão e Aristóteles, passando pelo longo período medieval e chegando na filosofia moderna, para entendermos em que sentido se defenderia hoje um pensamento pós-metafísico. Então, é muito importante trazermos, sim, ou incluirmos aí a leitura de Spinoza. Até aproveito para assinalar esse livro que ainda está sendo traduzido para o português, mas tem duas alusões a um dos nossos colegas, o professor Roberto Pich, é um dos poucos autores latino-americanos citados por Habermas
no caso aí sobre a Duns Scotus, na apropriação dessa ideia de livre-arbítrio, de autonomia. Nós conhecemos mais aqui no Brasil pela recepção do Schnee 20, aquele livro sobre a invenção da autonomia. Mas é justamente isso que a leitura de Spinoza nos ajuda a problematizar também com relação à ideia de modernidade cultural. Porque Spinoza, antes mesmo da Aufklärung alemã, do Enlightenment britânico, das Lumière francesas, nós tivemos já em Amsterdã, no século XVII, um primeiro experimento da modernidade social, cultural, como a encontramos em várias interlocuções de Spinoza com autores da sua época. Aqui na teoria crítica brasileira, o Safato tornou essa apropriação mais conhecida nesse seu texto sobre o circuito dos afetos, onde tivemos essa ideia de economia da afetividade do corpo político, uma ideia já trabalhada por Fanon na França, um ano antes do livro do Safatli, e mesmo 10 anos antes pela Sara Ahmed, uma autora que aborda vários desses problemas a partir também da leitura de Spinoza. Então, isso é importante de ser dito. Claro, o Habermas não chega a desenvolver isso em teoria e praxis, mas a ideia de corpo político, que também é explorada por Michel Foucault, ele menciona isso no discurso filosófico da modernidade, é o que permitiria essa economia e essa circulação de afetos, sobretudo para as emoções coletivas e sociais, na articulação da filosofia política de termos como o medo e a esperança. Em qualquer campanha política, como temos agora eleições municipais, esses termos são usados por candidatos de todos os posicionamentos do espectro à esquerda e à direita. Então, a ideia para o Safato é que não há política sem encarnação, na medida em que a existência da vida social em seu conjunto de relações desvela essa encarnação dos corpos humanos, né, de indivíduos que se associam e formam esse corpo político. Então, essa é a metáfora por excelência na geometria muito semelhante à hobbesiana, que também é empregada por Spinoza, mas do seu próprio modo. Então, lembro aqui que nesse texto recente do Habermas, ele menciona várias vezes a recepção dessa ideia cabalística, porque ele faz essa abordagem a partir da comunidade diaspórica que entra em interlocução com vários centros filosóficos da Europa nos séculos XIII, XIV e diante, e que vão viabilizar essa transição do período medieval, esse longo período medieval, para a modernidade. Isso é muito importante, que o Spinoza conheceu bem essa literatura, mas tem sua própria leitura já como leitura moderna, mas sem abrir mão dessa dimensão corporal e afetiva, não é? E essa está sendo agora resgatada no século XXI, sobretudo a partir da leitura de Foucault e de outros autores que ajudaram, permitiram essa reaproximação da filosofia política com esse motivo. Então, na minha leitura da imaginação dialética, nós podemos retomar os esquemas hegelianos como são mencionados por Habermas em várias de suas passagens, mas problematizarmos a própria maneira de tomar essa leitura da fenomenologia do Geist, ou da filosofia da história hegeliana, porque em Spinoza, na leitura naturalista, nós temos justamente a maneira de entendermos como é que uma teoria das emoções, de forma básica, integrada ao ser humano no próprio desenvolvimento de suas capacidades reflexivas, permitiria que a própria concepção de modelos que refletem a partir da racionalidade, como Habermas gosta sempre de utilizar a terminologia kantiana, né? Urteilen, beurteilen, mas esse nível cognitivo
já é antecipado por um nível fenomenal, não é, antipredicativo, como encontramos também em Spinoza e agora nas leituras naturalistas que se aproximam exatamente da concepção de formas de vida, ou de Lebenswelt, na terminologia fenomenológica, pré-teórica. Não é? Então, isso aqui a gente encontra em vários textos do naturalismo do século XXI, a maneira como a solidariedade, né, mencionada pelo professor Bertin, nesse nível mesmo da espetacularização da esfera pública, né, nas mídias sociais, na internet, faz parte de um nível mais integrado. Então, isso na leitura spinozana, isso é justamente o que já estava em jogo ali na sua crítica a leituras dualistas. Então, a leitura spinozana seria uma aliada da crítica habermasiana que entra em interlocução com vários autores de vários períodos diferentes. Eu usei sempre essa brincadeira aí do efeito Bob Esponja, mas para mostrar que nas diferentes interlocuções, para a minha hipótese de trabalho, e isso se verifica na maneira como nós trazemos a ação habermasiana entre naturalismo e normatividade. Porque, justamente, o problema da apropriação habermasiana do mundo da vida, inclusive aqui no Brasil, é que muitas vezes ficou num nível meramente passivo. E essa seria não somente uma má compreensão da concepção husserliana, também wittgensteiniana, de formas de vida, como Rael Jäger agora está explicitando isso melhor, mas já em Spinoza, para mostrar que não tem como você falar do ativo sem o passivo e vice-versa, não é? Não é uma questão de somente privilegiar um lado da coisa. Então, na crítica que o Habermas faz à filosofia da consciência, seria justamente errôneo situar a leitura de um autor do século XVII como Spinoza como se ele estivesse num modelo essencialista, porque justamente a ideia de substância é para criticar essa leitura essencialista que estava nos modelos da tradição judaico-cristã e da filosofia clássica. Então, nós temos facilmente como trazer isso, sobretudo, a partir da leitura de interlocução numa sociedade pós-secular, como o Habermas a colocou, justamente a crítica de Spinoza aos modelos teológicos que prevaleciam até o século XVII, vai ser aperfeiçoada, isso o professor Bertin introduziu na sua brilhante palestra, porque temos dimensões comunicativas que permitem, isso na teoria do agir comunicativo, é parte do trabalho do Habermas, pela crítica à linguistificação do sagrado. Nós tivemos, no ano passado, a oportunidade de algumas dessas etapas dessa minha pesquisa, mas justamente mostrando que é nesse sentido que uma tese do universalismo moral pode ser defendida sem nenhuma suspeita de estar incorrendo num modelo essencialista ou até mesmo eurocêntrico, como as críticas decolonizantes vão acentuar. Né? A partir da Amy Allen, temos uma crítica imanente dentro da própria leitura do projeto de reconstrução normativa, essa denúncia contra modelos eurocêntricos, racistas, sexistas, que não se dão conta da necessidade de revisitar a própria ideia de modernidade. Mais uma vez, aqui, a Spinoza nos ajuda a fazer esse trabalho que a Jäger e a Sally Cates estão fazendo com relação à vinculação de uma nova crítica da ideologia no século XXI, justamente por causa dessa polarização na esfera pública, quando nós vemos que voltou com toda a força a discussão sobre a crítica da ideologia, não é? De uma maneira muito mais interessante do que já era criticada ali no Habermas a partir da sua interlocução com Marcuse, ainda na sua consolidação do que seria a segunda geração da teoria crítica.
Nos últimos escritos, então, do Habermas, ele revisita isso um pouco, assim como ele faz nesses textos, esses interessantes textos panorâmicos da história da filosofia, sobre as constelações filosóficas, porque permite uma razão anamnética. Né? Ele retoma essa expressão do Metz, justamente para dizer que não é somente você contrapor o logos como tivesse um nível de racionalidade essencialista em contraposição à anamnese histórica. Não é? Não, o que nós temos é a possibilidade de uma combinação dessas duas dimensões discursivas na própria maneira como as narrativas de formações intersubjetivas e que permitem formações identitárias na primeira pessoa, do singular na primeira pessoa plural, na maneira como se revisita. O próprio Habermas, quando ele faz essa retomada panorâmica de discursos teológicos, fica muito claro que, por exemplo, uma pergunta como a do Tertuliano, que dá origem a essa discussão de contrapor Jerusalém a Atenas, isso mudou muito. Na verdade, o discurso do Tertuliano seria percebido hoje como um discurso fundamentalista. Não é somente uma leitura que não passou pela modernidade, pela crítica spinozana, por exemplo, dos textos sagrados, ousaria fazer uma leitura essencialista, agora no século XXI, para essa mesma identidade judaico-cristã. Então, na leitura da teoria do agir comunicativo, o Habermas já estava preparando o terreno para essa concepção de modernidade cultural que permite uma articulação com esses diferentes níveis de normatividade nas relações interpessoais, não é? Articulando o nível sistêmico com esses níveis interpessoais, por exemplo, no fenômeno da linguistificação do sagrado. Né? Então, isso é muito interessante, porque somente assim nós podemos entender como é que autores como a Mead e a Durkheim são ainda muito importantes para essas nossas releituras. Eu penso, sobretudo, ao Durkheim, que muitas vezes fica somente naquele nível neocantiano obviamente, que é bastante problemático, mas que permitiu antecipar alguns dos problemas que estão sendo recolocados agora para o início do século XXI, sobretudo com relação à densidade da socialidade, porque esse é o nível que vai nos interessar para as leituras mais recentes sobre a sociedade pós-secular, não é? Passando pelas propostas sistêmicas, né? Talcott Parsons seria o autor mais importante, e passando pela crítica que o Axel Honneth faz para dizer se na solução habermasiana não seria suspeita de cair no tipo de uma solução sistêmica para esse problema. Então, mais uma vez, Spinoza seria um autor interessante, porque você não tem que já pressupor uma solução metafísico-sistêmica, porque no nível dos embates que se dão na esfera pública, o que nós temos é quase disputa como torcidas de jogo de futebol, não é isso? Então, nos debates sobre religião, política e preferências, nesse nível exatamente de gosto futebolístico, não é? O debate se torna totalmente levado pelas paixões, pelas emoções, não é? E, por isso, o nível de um exame abrangente, como esse do naturalismo, permitiria uma aproximação mais interessante com o nível propriamente de ajuizamento ou de reflexividade cognitiva. Então, agora que estamos nos aproximando de 50 anos, não é, de vários dessas releituras, por exemplo, dos textos de John Rawls, A Theory of Justice, e do texto seminal de Gutierrez sobre a libertação, eu tenho me proposto a falar de liberação, fazendo esse jogo de palavras também, com relação à ideia de
deliberação como ela tem sido revisitada a partir de Rawls, não é, de uma maneira muito mais ampla. E, recentemente, o nosso colega Charles Ramon mostrou que, na própria crítica a Spinoza, a essa concepção, nós podemos perceber aqui uma suspeita também de incorrer numa leitura essencialista, se assumirmos que, na própria defesa da democracia, não teríamos uma ideia quase transcendente e seria muito problemática. Então, isso nos permite ter, eu estou aqui encerrando, voltar a uma concepção como essa, a proposta pela Rael Jäger, de revisitar a ideia do Congresso de uma maneira que não seria somente aquela de uma atitude de compromisso ontológico com uma filosofia da história hegeliana, essa é a crítica que a Amy Allen desenvolve contra a ideia de progresso, mas tampouco de incorrer num relativismo ou num niilismo ético-moral, como o professor Habermas nos alerta em seu discurso filosófico da modernidade. Então, o que eu traria da parte do Spinoza seria justamente de ir na direção que a Rael Jäger está propondo, de nos aprofundarmos na tessitura social da própria socialidade das formas de como podemos entendê-las na leitura desse autor do século XVII, que permite a aproximação entre normatividade e naturalismo. Então, eu paro por aqui e agradeço a atenção de todas e todos. Muito obrigado. Bem, agradecemos a excelente apresentação e exposição do professor Nitamar. E, dado o tempo, nós tínhamos previsão até 12 horas e 15 minutos, começamos 5 minutos atrasados, então, teoricamente, temos 2 minutos pela frente. Mas, para viabilizar ao menos um momento de questionamento, mas eu pediria daí aos professores a gentileza de tentarem ser sucintos nas respostas. Há uma pergunta que foi enviada pelo Joel Decoté aos 2 professores com o seguinte teor: como o terror fundamentalista e político podem ser articulados com a noção de tolerância em Habermas na esfera pública pós-secular em termos pragmáticos? E essa pergunta ela foi estendida aos 2 professores. Então, a questão é essa. Se o professor André talvez possa iniciar a resposta e, na sequência, o professor Nitamar, né? Tá certo. Eu acho que tanto em Habermas como em Rawls, a ideia de pluralismo é uma ideia de pluralismo razoável, e a questão da razoabilidade das religiões é uma questão muito importante. Claro, existem fundamentalistas, existem extremistas, e geralmente não há possibilidade de diálogo. A perspectiva pragmática, uma perspectiva política, não de acabar com eles, mas de impedir eles a saber como impedir de destruir a sociedade. E então, eu acho que a questão do fundamentalismo é uma questão teórica, a saber em que medida as religiões podem se racionalizar ou não podem, e a questão prática, como uma sociedade liberal, pluralista, pode mostrar que o formalismo, o procedimentalismo democrático pode, pelo menos, receber a aprovação das religiões razoáveis. Mas é uma questão muito complicada, eu não posso entrar no detalhe, porque, como disse o professor Hansen,
não tem muito tempo, mas é uma questão muito importante. Muito obrigado, professor Bertin. Estou totalmente de acordo com a sua avaliação, porque em Habermas e Rawls nós teríamos essa ideia de razoabilidade, né, que seria a razão pública, John Rawls, e no Habermas o agir comunicativo no mundo da vida, não é, na esfera pública, que garantiriam que a tolerância, não é, denunciasse ou expusesse os problemas, as limitações de discursos fundamentalistas, porque os discursos fundamentalistas tendem a não ser razoáveis. Essa é a questão. Não é isso que aconteceu recentemente na França, não é? Muito claramente, nós vemos problemas aí. Obviamente, isso é uma questão complicada. Agora, o Spinoza, mais uma vez, é interessante lembrar isso, ele foi vítima, não é? Foi perseguido dentro da sua própria comunidade portuguesa em Amsterdã, não é? A sinagoga, a comunidade que o excomungou, por sinal, lembrando que era um dos rabinos, era o mesmo rabino do Recife, que foi a primeira sinagoga das Américas, não é? Na época da ocupação holandesa no Brasil. Mas é interessante vermos que durante quase 200 anos, Spinoza era um autor proscrito entre católicos, protestantes, judeus e o mundo inteiro, né? Então, a palavra tolerância é uma palavra que é quase como rara, não é? Na verdade, é um rapax legômeno, é uma palavra que só ocorre uma única vez no tratado teológico político, mas está presente em todo o pensamento desse autor marrano, diaspórico, de origem portuguesa, que é justamente a ideia da liberdade do pensamento que está acima de tudo, né? Então, isso aí, o professor Habermas faz de maneira brilhante nesse seu sobrevoo de todos os desenvolvimentos das tradições filosóficas ao longo de 2.500 anos, para mostrar que hoje, no século XXI, é muito importante que a humanidade tenha aprendido alguma coisa, justamente em termos de abertura e respeito, reconhecimento à alteridade do outro e ao pluralismo de opiniões e de convicções, né? Então, eu concordo com o professor Bertin, não teríamos tempo, poderíamos ficar a manhã inteira discutindo aqui essas questões, mas nós cremos que hoje, mais do que nunca, nós temos que afirmar, sim, essas concepções liberais, não é? Essas concepções democráticas que viabilizam a coexistência pacífica de pessoas que têm concepções tão antagônicas e tão diferentes, o que o Rawls podia chamar de doutrinas abrangentes, não é? Morais, religiosas, político-ideológicas e de outra forma. Mas esse é um debate que vai muito longe, porque teria também a crítica à imposição de algum modelo liberal que procura solucionar desse modo esses conflitos, não é? Mas é realmente uma pergunta muito importante. Eu agradeço ao Joel pela pergunta colocada. Bem, eu queria, em face do tempo, agradecer imensamente a esses dois ícones do pensamento mundial e filósofos brasileiros, professor Nitamar de Oliveira, professor André Bertin, e dizer que foi uma honra poder estar aqui como âncora nessa intervenção, nessas exposições brilhantes, e certamente aprendemos muito com tudo que ouvimos. Agora temos que metabolizar isso ao longo dos próximos dias e semanas. Eu agradeço também o professor Nitamar, porque sua palestra é cheia de sugestões de pesquisa, realmente é uma grande riqueza. E também eu aproveito para agradecer a Clovis sobre a organização dessa mesa redonda, que eu fiquei muito feliz de encontrar Nitamar. Tá?
Professor Nitamar, se quiser Muito fazer... muito obrigado, Clóvis, muito obrigado, Gilvan, um grande abraço, André, e uma boa tarde a todas e todos. Vamos continuar essa semana. Isso, convidamos agora para a parte da tarde, a partir das 14 horas, uma mesa redonda, coordenada pelo professor Charles Nocelli, que terá o professor Cândido Duarte, Charles Feldaus, Juliano Cordeiro Oliveira e Jovino Pizzi, das 14 às 16h15. E das 16h30 até às 18h15, a última mesa redonda do dia, moderada pelo professor Clóvis Montenegro de Lima, e que terá a participação de Anderson Alencar Menezes, Antônio Tancredo Pinheiro da Silva, André Luiz Souza Coelho e Gilvan Hansen. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo almoço e nos encontramos na sequência dos trabalhos ao longo do dia de hoje. Obrigado. Um abraço.